acompanhamento multiprofissional, todo esse olhar para as pacientes, para a tomada da melhor decisão, qual que é o prognóstico, a expectativa de cura e em que momento você falar para essa paciente sobre a preservação da fertilidade, se tem ou não filhos, prole constituída e na expectativa de uma nova gravidez? Legal, excelente. Então, isso é uma pergunta muito importante. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a relação do prognóstico ele está intimamente relacionado com a quantidade e volume de doença que cada paciente tem, tá? Isso muda. Mas de maneira geral, quando a gente pega todos os estadiamentos de câncer de mama, a gente sabe que a taxa de sobrevida dessas pacientes em 5 anos, ou seja, a chance dessa paciente estar viva em 5 anos com câncer de mama gira em torno de 90%, tá? Novamente, a gente precisa individualizar esse dado para cada caso. Eu estou falando de maneira geral, quando a gente pega todas as pacientes com câncer de mama. Hoje a gente cura cada vez mais essas pacientes com câncer de mama. E o tratamento hoje tem um sucesso tão grande que discussões como preservação de fertilidade são discussões fundamentais. Para você ter uma ideia, hoje a Sociedade Americana, ela recomenda e ela só dá algumas certificações para centros de oncologia se a parte de fertilidade é uma delas, existem outras, mas se a parte de fertilidade ela é discutida com a paciente, né? Então hoje a gente tem o prognóstico melhorou tanto e os tratamentos eles são tão eficazes que você discutir a parte de fertilidade com a paciente é fundamental. Então toda paciente que é pré-menopausada e não tem prole constituída, a gente precisa conversar com essa paciente sobre a questão de preservação de fertilidade se essa paciente for fazer quimioterapia ou alguma endocrinoterapia, tá? Isso é fundamental. Por quê? Porque a quimioterapia, de fato, ela acaba diminuindo a fertilidade da mulher, né? No final do tratamento. Então é por isso que a gente precisa ter esse tipo de discussão. Então se a paciente chega no ambulatório, em algum momento dessa jornada ela vai fazer um tratamento sistêmico, essa conversa precisa ser feita. E aquelas que você vai começar com a quimioterapia, é super importante você ter uma pessoa especializada na área. Por quê? Porque também não é você só encaminhar a paciente para coletar ovos, você tem que ver como é que está a reserva ovariana dessa paciente, se vale a pena você fazer isso. E é seguro, né? Em geral o procedimento ele é feito em 2 semanas, então isso não atrasa o tratamento, né? É importante a gente falar isso, não atrasa, é um tratamento seguro, a paciente não vai ter o seu tratamento atrasado. Não vai diminuir a expectativa não vai de ter vida. E a gravidez em si, depois de um diagnóstico de câncer de mama, também não aumenta o risco de recorrência, né? Então é importante a gente dizer isso, que primeiro, fazer um procedimento de coleta de ovos é seguro, né? Claro, a gente precisa individualizar cada caso, é sempre importante eu falar isso, né? Cada caso é um caso e isso você precisa discutir com o seu oncologista de maneira específica, tá? Mas de maneira geral, a coleta de ovos ela é segura, ela é eficaz, a paciente faz o tratamento e depois, de uma maneira programada, o planejamento da gravidez e a mulher engravidar, isso não aumenta o risco de recorrência do câncer de mama, tá? Porque às vezes, quando a paciente chega no consultório, ela está super fragilizada, é muita coisa nova, é muita novidade. E algumas pacientes chegam a ter esse tipo de discurso. Não, eu não quero saber de engravidar, a gravidez não passa na minha cabeça, então o que a gente tem que falar para essa paciente? Olha, vamos fazer o seguinte, você vai respirar fundo, vai refletir. Por quê? Porque você tem uma chance grande de ser curada quando você tem uma doença localizada, né? E depois você pode se arrepender dessa decisão. Então, assim, reflete, né? Eu acho que faz parte do nosso trabalho orientar as pacientes de maneira específica em relação a esse assunto e tentar mostrar que a gravidez, em muitos casos, quando as pacientes têm doenças localizadas, que a gente acaba alcançando uma taxa de cura muito alta, a gravidez ela é factível, a preservação de fertilidade é factível, né? E a gravidez em si também ela não aumenta o risco de recorrência da doença.